Josué capítulo 7, do verso 13 ao verso 26, eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casa. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor até o dia de hoje. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, queremos exaltar o Teu nome, e nesse momento, ó Deus, em que a Tua palavra foi lida e será pregada, necessitamos da iluminação do Teu Espírito, a fim de compreender, ó Deus, o texto sagrado. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, instrui-nos, ó Deus, e santifica-nos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pecado é coisa séria. Foi isso que você viu no contexto anterior ao texto que eu li nessa manhã. O pecado de Acã trouxe consequências para todo o povo de Israel. Isso significa que Deus nos coloca num corpo para que no corpo nós cuidemos uns dos outros e sejamos responsáveis em levar a carga uns dos outros, exortar uns aos outros, santificar uns aos outros. O pecado leva outras pessoas a blasfemarem a Deus, porque quando Deus
traz juízo sobre o seu povo. Aqueles que estão fora não compreendem o modo de agir do Senhor. E então acusam, olha, Deus é mau. Essas pessoas vivem dizendo aí, ir adorar a Deus, e por vezes sofrem o peso da mão do Senhor. Além disso, você viu que o pecado afasta a bênção do Senhor daqueles que cometem a transgressão. Contudo, o povo de Deus tem uma promessa bendita na Escritura. Cristo irá santificar a sua igreja. Cristo está adornando a sua igreja a fim de entregá-la sem mácula e nem ruga no dia final. E o povo que faz parte da igreja pode ter certeza de que Deus então irá lidar com os seus pecados. Deus irá tratar com os seus pecados. Há um verbo que se repete aqui nesse texto. Dê uma olhada, por exemplo, no verso 10. No verso 10, o texto diz assim: então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Vá no verso 12. No verso 12 o texto diz, no verso 13, desculpe, dispõe-te, santifica o povo e dize, levanta-te, dispõe-te. Na sua tradução, dois verbos diferentes. No texto hebraico, o mesmíssimo verbo. No verso 10, quando Deus diz a Josué, dispõe-te, é para que Josué entenda qual é o problema. Josué havia se prostrado diante de Deus, e Deus fala, se dispõe aí, e eu vou falar a você o que está ocorrendo. Então ele diz, há pecado no meio do povo. Mas no verso 13, quando ele diz, dispõe-te e santifica o povo, Deus agora convida Josué a perceber como é que Deus irá resolver o problema do pecado. Então, na primeira vez que Deus diz isso a Josué, dispõe-te, é para ele compreender a razão da derrota do povo. Na segunda vez, é para que Josué agora perceba, entenda como Deus irá santificar o seu povo. Nesse texto, então, você vê como é que Deus trata o seu pecado. Não é difícil que você venha pecar contra Deus. Acã pecou, vários servos do passado pecaram. Como é que Deus trata isso? O Deus que tem a disposição de santificar a sua igreja. Como Deus trata o pecado do seu povo? Primeira coisa que você percebe aqui nesse texto é que Deus constata o seu pecado. Veja como que o texto vai se desenrolar. Deus ordena Josué no verso 13 a santificar o povo e repete aquilo que ele já tinha dito a Josué, tanto sobre o pecado do povo, também sobre a consequência do pecado. Veja o verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Veja que isso é bastante semelhante com aquilo que Deus disse ao próprio Josué. No verso 10 ele tinha dito assim, no verso 9 ele tinha dito, Senhor, o que está acontecendo? Os cananeus vão ouvir que nós batemos em retirada. O que o Senhor vai fazer com o seu grande nome? E então Deus diz no verso 10, por que está prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Primeiro Deus anuncia Josué, e agora Deus diz, Josué vai lá e fala a mesma coisa para o povo. Qual é a razão da derrota? Por que Israel bateu em retirada diante de uma cidade tão pequena? Diante de um povo praticamente insignificante? Deus está dizendo, há
pecado. E o pecado havia maculado o arraial, de modo que Deus precisa ordenar mais uma vez que o povo se consagre. Deus já tinha dado essa ordem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso foi antes do povo enfrentar Jericó. E agora, depois que eles enfrentam, vencem e desobedecem, porque eles tomam dos despojos, que Deus disse: não tome desses despojos. O povo precisa novamente santificar-se ao Senhor. Deus os acusa de quebrar o 8º mandamento. Há coisa roubada no meio do povo. E Deus então vai afirmar a seriedade de tal ato no verso de número 15. Veja lá: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Há pecado, tem gente que roubou, e aquele que foi encontrado com a coisa roubada vai ser queimado. As razões: ele violou o pacto, ele quebrou a aliança. E Deus então chama o pecado de grande loucura. Essa pessoa cometeu grande loucura em Israel. E isso contrasta com aquilo que é dito em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 6. Veja lá. Aqui Deus está falando sobre a sua lei e qual seria a relação de Israel com a lei do Senhor. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Obedecer aos mandamentos levaria então as pessoas a dizer: povo sábio e inteligente. Quebrar os mandamentos leva Deus a exclamar: fizeram grande loucura. Fizeram literalmente uma doidice em Israel. Quando você, que deveria ser sábio e inteligente, quando você, que deveria manter a lei no coração para não pecar contra o Senhor, transgride a lei, você comete loucura. É assim que Deus olha para os seus servos que cometem pecado. Ironicamente, há crentes que olham para os pecados alheios e ficam boquiabertos, dizendo: como fulano pode ter feito uma bobagem dessa? Assim que a gente se refere, uma tolice dessa. E aí, às vezes, esses mesmos crentes que se espantam com o pecado alheio vão lá e cometem as mesmas tolices. Tiram de diante de si a lei do Senhor, que os tornam sábios e inteligentes. Seguem os seus próprios caminhos, seguem os desejos do seu coração. E é por isso que há vergonha no final do processo de pecado. Não sem razão, porque esse é o final do processo. Primeiro, um desejo. Segundo, o entendimento de que se você tiver tal coisa, você vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Até a frustração, a vergonha. E é por isso que Deus chama isso de doidice, loucura. E de imediato Deus está aqui anunciando o que vai ocorrer com o transgressor. O transgressor será queimado. Mas é interessante que você perceba a maneira como Deus ordena o processo, que vai culminar na morte daquele que tomou as coisas condenadas. Porque esse processo aponta, meus irmãos, para a longanimidade de Deus. Esse processo aponta para a graça de Deus. Veja só, Deus que tudo sabe,
poderia ter simplificado tudo aqui, ter dito a Josué o seguinte: Josué, sabe Acã, da tribo de Judá? Traz ele aqui que eu quero ter com ele, porque foi Acã quem roubou. Mas Deus não faz isso. Veja o que Deus anuncia no verso 14. Pela manhã vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. É um longo processo. Não tem Deus chegando aqui dizendo: pega lá esse negócio e traz aqui que eu quero ver. Não. Começa com a tribo, é muita gente. E agora? Dentro da tribo, famílias. E agora? Até chegar no transgressor. Esse processo, meus irmãos, ele dá ao transgressor a chance de se denunciar, antes de a sorte chegar diretamente nele. A paciência, a longanimidade de Deus está dando tempo para que Acã chegue e diga: olha, eu pequei, fui eu, não precisa nada disso. Para com esse processo, eu pequei. O pecado de Acã é um alerta para você, porque Acã faz parte do povo do pacto. Não pense que você não é capaz de pecar porque você é parte da igreja. Não pense que você está imune a fazer uma loucura porque você dominicalmente está no culto, na escola dominical. Ninguém dentro do povo de Deus está imune ao pecado. Daí então o alerta do Novo Testamento: aquele que pensa estar de pé, cuidado. Cuidado para não cair. Por isso que você precisa vigiar o seu coração. É por isso que você precisa ter em mente o quão terrível é quebrar o pacto com Deus. Porque foi isso que Deus disse que Acã fez. O pecado, meus irmãos, é tão terrível que a consequência não pode ser outra senão a morte. É isso que Paulo afirma aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Quando Paulo diz isso, ele está interpretando aquilo que Deus havia falado lá no Éden: no dia em que você pecar, você certamente vai morrer. Esse é o final da vida de pecado, morte. Porque o pecado de fato é coisa séria. Dentro do processo então de tratar com o pecado, a primeira coisa que Deus faz é constatar o seu pecado, a transgressão. Se você está vivendo uma vida de pecado, se há coisas ocultas que ninguém sabe, somente você e Deus ainda não alcançou você com a sua disciplina, usufrua, aproveite da longanimidade de Deus e pare de pecar. Faça diferente do que fez Acã. Porque enquanto o processo vai acontecer, Acã vai se manter no mesmo lugar, sem se denunciar. E quando Deus então trata o seu pecado, a segunda coisa que ele faz é expor o seu coração. É isso que vai acontecer a partir do verso 16. Perceba, Josué levanta pela madrugada para começar o processo. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Quando Josué levanta bem cedo, a mensagem é muito clara. Você não demora para lidar com o pecado. Tratar com o pecado é algo urgente. E há igrejas que vão varrendo o pecado para debaixo do tapete.
achando que de alguma forma mágica aquilo vai sumir. Vamos deixar o tempo passar, porque daqui a pouco acaba, daqui a pouco não se fala mais nisso. Mas não é assim que se resolve o problema do pecado. A sorte cai sobre a tribo de Judá. Acã está ali. Acã está vendo todo esse processo. Ele já poderia então ter levantado a sua mão e dizer: sou eu. Mas parece que ele está pagando para ver se vai chegar nele mesmo. Chega na tribo de Judá, mas o seu coração está endurecido. Acã escondeu o seu pecado, ou o fruto do seu pecado, sob a sua tenda, longe dos olhos de Israel. Mas já está muito claro que o pecado não está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe de qual tribo é o transgressor. As tribos estão todas ali e uma delas então é colocada de lado. É nesta tribo que está o pecado. E o processo continua, como ordenado por Deus. Versos 17 e 18. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. E parece que a narrativa quer dar a você a impressão de que Acã teve mais 3 chances, pelo menos, de ter dito: fui eu, porque veio para ajudar. Ele não se entregou. E então cai sobre os Zeraitas. Ele é dos Zeraitas. O restante de Judá está livre. Ele poderia ter dito: fui eu. Nada. Vem então para Zabdi. Nada. Carmi, Acã. Deus vai afunilando. E a chance ainda está ali. Mas ele, com o seu coração endurecido, não se entrega. Ele só confessa o seu pecado quando ele é diretamente confrontado por Josué. Verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Agora Josué chega diretamente para ele, não tem o que fazer mais, a não ser confessar. E é o que ele faz. Mas algumas coisas precisam ser notadas aqui, nestes versos. Primeiro, a tolice. Josué está dizendo: olha, não me esconda nada, não me oculte nada, dê glória a Deus e diga o que você fez. É como se Josué estivesse dizendo: você não está vendo que tolice é tentar esconder as coisas do Senhor? Que ninguém de Israel sabia. Talvez somente a família de Acã, o que explica eles também terem sido queimados. Na família parece que isso estava claro, mas ninguém de Israel sabia. Deus tudo vê. É uma tolice você tentar esconder o seu pecado do Senhor. Lembra do salmista no Salmo 139, se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo que as trevas vão me esconder, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. É impossível esconder
o pecado de Deus. Então, a tolice é constatada. Segundo, a gravidade. Acã roubou daquilo que havia sido consagrado ao Senhor. Vai no verso 19 do capítulo 6. Deus havia dito que toda Jericó seria destruída. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o meu tesouro. Verso 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor, pois Acã pegou exatamente aquilo que Deus disse: é meu. Destrua tudo, mas prata, ouro, utensílios, tudo isso vai para o tesouro da casa do Senhor. Pois é isso que Acã toma. Tolice, gravidade, e o processo do pecado é descrito aqui. Acã diz: olha, eu vi, eu cobicei, eu tomei, eu escondi. É todo um processo que aparece aqui, que no Novo Testamento Tiago vai afirmar que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. O roubo de Acã foi fruto da cobiça do seu coração. O roubo de Acã foi fruto de ele colocar a sua vontade de ter aquelas coisas à frente da ordem do Senhor Deus. E é por isso que você tem na Escritura a afirmação de que quem quebra um mandamento é culpado de todos. Não dá para a pessoa roubar e ser só esse pecado, porque para roubar ela precisa quebrar o primeiro mandamento, porque em vez de obedecer a Deus, ela vai obedecer aos desejos do seu coração. Então ele vai colocar a si mesmo à frente de Deus. Ele vai ter que quebrar o 10º mandamento, cobiçar. Ele vai ter que muitas vezes dissimular, como está Acã aqui, quebrando o 9º mandamento. Ele vai então roubar o 8º mandamento. Esse processo é visto no Éden. Quando Moisés fala que a mulher, vendo que o fruto era bom para dar entendimento, tomou e comeu. É por isso que João fala que é preciso tomar cuidado com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne. Não pense que você está imune ao pecado, porque muitas coisas estarão aí diante de você, e você precisa resistir à tentação de pecar para ter aquilo que você deseja. O que este homem cobiçou? Além da questão material aqui, da prata e do ouro, vista aí nestes itens que eram do próprio Senhor, ele roubou, o texto diz, uma boa capa babilônica. E é assim que ele começa. Eu vi ali uma boa capa babilônica. Babilônia, nessa época, era uma potência. E estava aí na vanguarda de muitas coisas, inclusive da moda. Francis Schaeffer, comentando esse texto, diz assim: não era apenas uma velha capa, mas um traje muito elegante, que marcava alguém como sendo da última moda, ou como um homem da alta sociedade. E então Francis Schaeffer diz assim: Acã desejava ser marcado pela aparência de sucesso, ser elegante. O pecado de Acã, portanto, tem 2 aspectos: um simples furto e um desejo vaidoso no fundo do coração. Quando ele olha para a capa, ele diz: vou ficar bonito nessa capa, hein? Vou ficar parecendo alguém bem sucedido. Vou parecer alguém que está na moda. Desejo do coração. O que você deseja tanto a ponto de pecar por isso? Jesus alerta: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Você precisa vigiar o coração. Porque muitas vezes, aquilo que este mundo tanto propaga, pode tomar espaço na sua vida. O desejo de ser visto, por exemplo, como bem-sucedido, segundo os padrões desse mundo. Já viu como é que esse mundo avalia as pessoas? Eles olham e procuram o que está estampado na camisa. Ah, ali tem um jacarezinho. Cara, essa camisa, hein? Ou eles olham para o pé. Esse tênis aí, caro. Ou olham para o celular. Dos mais caros. Essa pessoa aí deve ser bem sucedida. Ou deve estar endividada até o pescoço. Mas não se pensa no endividado até o pescoço. Você só olha e admira. E por vezes fala assim, eu queria parecer assim. E essa é a razão de ter muitos crentes endividados. Porque eles querem ostentar um carro melhor, uma casa 10 centímetros maior, viagens. Crentes que não se contentam com aquilo que têm. E então eles colocam a família em apuros, fazendo dívidas desnecessárias. Com isso eu não estou dizendo que há problema em viajar, em ter carro e em ter uma casa. Não há problema algum nessas coisas. Desde que você não faça uma loucura. Desde que você não coloque a sua família em dificuldades para ter isso. Desde que o pensamento não seja simplesmente, está aqui o cartão de crédito, depois a gente vê. Porque isso é loucura. Isso não é administrar corretamente aquilo que o Senhor coloca nas mãos. E veja, por vezes estão administrando aquilo que o Senhor ainda nem colocou nas mãos. E muitas vezes isso é feito para parecer descolado. Isso é feito para ter um nível de status e parecer com outras pessoas. Esse tipo de pecado seduz. E é preciso ter cuidado com isso. Não há problema em nenhuma dessas coisas, mas há problema na forma como você as tem. Se você está pecando para ter estas coisas, ou se você fica extremamente frustrado porque você não tem essas coisas. E aí então, quando aparece alguém com um carro novo, você vai para casa angustiado. Por que todo mundo tem um carro novo e eu não tenho? Ou quando você olha no Instagram, alguém viajando, você fala, por que só a minha vez não chega? E fica bravo. Isso indica problema no coração. Falta de contentamento. Lembre-se que o sucesso diante de Deus não é medido pela abundância dos bens que se possui. Sabe quem disse isso, né? Foi o Senhor Jesus Cristo. Quando ensinava, e um homem no meio da multidão diz para ele, Senhor, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus aproveita isso para ensinar aos seus discípulos, tende cuidado com toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você lembra a parábola que Jesus contou nesse momento? Havia um rico, trabalhador, que teve um problema agora para resolver. Sua colheita deu muito e os seus celeiros não comportam. Então ele vai ter que resolver esse problema, um bom problema. Já sei o que eu vou fazer, vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou colocar ali todo o fruto da colheita, até aí tudo bem, não há problema. A Bíblia ordena o trabalho e Deus abençoa o trabalho. Qual é o problema então? O problema é a expressão daquele homem. E então direi à minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Toda a confiança de segurança
de alegria estava no fruto do trabalho. Lembra como Jesus chamou esse homem? Louco. Esta noite pedirão a tua alma. Então aquilo que Acã fez e que é uma loucura em Israel, é a forma como Deus trata, o Senhor Jesus tratou este homem trabalhador, mas que em vez de dar glória a Deus, depositava toda a sua confiança na sua riqueza. Mas você sabe o que é pior? Há crentes que fazem tudo isso, compra carro novo, apartamento maior, com um dinheiro que não pertence a eles, mas que é requerido pelo Senhor como primícia. Crentes que aparecem aí ostentando novos bens e que falham no seu compromisso de sustentar a obra do Senhor com dízimos e ofertas. Eu conheço uma igreja onde de vez em quando aparecia alguém de carro novo e automaticamente você tinha pessoas não dando dízimo e oferta. O carro novo foi comprado com dinheiro que deveria ser primícia. O que enche os seus olhos a ponto de fazer você não obedecer ao Senhor? Matthew Henry faz um comentário perspicaz acerca disso. Ele diz assim: quando Jericó foi devastada, foram dadas ordens para que não poupassem vidas, nem tomassem nenhum tesouro para si. São duas ordens, certo? Ninguém vai ficar vivo e nenhum tesouro pode ser tomado para si. Então ele diz: não lemos que a primeira proibição tenha sido quebrada. De fato, mataram todo mundo, não ficou ninguém vivo, exceto a Raabe, que Deus mandou ficar viva. Ninguém quebrou a primeira ordem. E aí então ele diz assim: eles se submeteram à lei na primeira proibição e não demonstraram compaixão, mas desobedeceram à segunda proibição e cederam à cobiça. O amor do mundo é a raiz da amargura, a mais difícil de arrancar. E o comentário é perspicaz, porque ele diz: quando dizia respeito a outras pessoas, e Deus diz, mata essa pessoa, você vai lá e mata. Mas e quando Deus diz, mate o seu desejo? Morra para você mesmo. Eu acho muito mais fácil matar o outro do que matar a mim. E o mundo, então, cria um ambiente propício para que você peque em nome dos desejos do seu coração. Deus hoje continua expondo o coração dos seus filhos. Ele faz isso por meio da palavra. Pode ser que nesse momento alguém esteja aqui dizendo, eu estou pecando contra isso. Eu estou entendendo o que a Bíblia está dizendo e essa acusação é para mim. Mude. Aproveite o momento e mude. Não faça como Acã, que está deixando até o final, que está pagando para ver. Porque a última maneira de Deus tratar com o pecado é que Deus pune o seu pecado. Ao ouvir a confissão, Josué vai mandar averiguar, e tudo aquilo que estava escondido foi levado perante o Senhor. Veja o verso 22, diz assim: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. A ideia aqui
é que tudo que pertencia ao Senhor foi devolvido, foi colocado diante do Senhor. A menção a toda a família, como eu disse, parece indicar que o pecado de Acã, por mais que seja desconhecido de todo Israel, era visto pela sua casa. E isso acontece muito, viu? Pessoas muito respeitadas na igreja, mas os filhos olham e comparam com o testemunho que dão na igreja, com aquilo que eles fazem em casa, e falam, não pode ser a mesma pessoa. E muitos filhos têm visto a fé como algo hipócrita, por conta disso. Porque o comportamento dos pais fora do ambiente de casa é muito diferente daquilo que acontece em casa. Todo o povo agora constata o pecado de Acã. E há algo que você precisa lembrar aqui. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer assim. Ele está instruindo os coríntios. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando Paulo instrui os coríntios, ele fala, haverá um dia em que todo pecado será visto. Quando todos estiverem diante do tribunal de Deus. Há algumas questões aqui no texto que você precisa notar. Acã significa perturbador, literalmente. Esse é o significado do nome. E Josué então vai proferir um juízo contra Acã, um juízo que vai ser executado pelo povo, e vai acontecer um trocadilho aqui com o nome e com aquilo que está acontecendo, porque no verso 25 o texto diz, disse Josué, por que nos conturbaste? Acã, perturbador, por que você nos perturbou? E porque você nos perturbou, Deus vai perturbar você. É isso que ele diz, olha. O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. O homem que trouxe perturbação e derrota a Israel foi perturbado. Outro detalhe, as pedras são levantadas sobre este homem. Veja o verso 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. A ideia então é que ele foi apedrejado, queimado e sepultado ali debaixo daquelas pedras. Um montão de pedras. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Essas pedras levantadas ficaram parecidas talvez com o memorial que havia sido levantado no rio, quando eles colocaram as 12 pedras, para que todo mundo olhasse e lembrasse, Deus é bom. Mas quem olhava para esse montão de pedras, também veria que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus não tolera o pecado. E agora o povo que está indo para uma nova terra, precisa ter isso em mente. Esse lugar lembra então a ira do Senhor sobre a malignidade do pecado. É por isso que aquele vale se chama de Vale de Acor, que tem uma raiz parecida com o nome de Acã. O nome literalmente é Vale da Perturbação. Há um monte de jogo de palavras aqui no texto hebraico. E dessa maneira, desta forma, a ira do Senhor foi aplacada com a morte do transgressor. O salário
do pecado é a morte. Hoje não há mais apedrejamentos, mas pecadores impenitentes, meus irmãos, são excomungados da igreja. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, chame a testemunha. Se ele não ouvir, entregue à igreja. Se ele não ouvir, trate-o como não crente. Trate-o como gentio e publicano. Quem é colocado para fora da comunhão da igreja é porque é considerado espiritualmente morto. É essa a ideia. E o fim da disciplina, para quem não se arrepende, é duro. E saiba que em sua misericórdia, mesmo aqueles que são considerados como gentios e publicanos, se vierem a se arrepender, serão recebidos de volta na igreja. Serão novamente inseridos no corpo de Cristo. O que você precisa saber aqui é que Deus sempre punirá o pecado. E para que isso fique muito claro, você precisa olhar para a cruz de Cristo. Porque um montão de pedras sobre Acã aplacou a ira de Deus por causa daquele indivíduo que perturbou Israel. Mas é a morte de Cristo que aplaca a ira de Deus, que não atinge o povo de Deus, porque na cruz Cristo toma sobre si os pecados do povo. Acã, da tribo de Judá, morre por causa do seu próprio pecado, mas Cristo, o leão da tribo de Judá, assume o seu pecado e o pecado de todo o povo. O pecado de todos aqueles que creem na sua obra redentora. E essa é uma boa razão para você não brincar ou transigir com o pecado. Porque o pecado exige punição. O pecado exige a morte para que Deus seja aplacado, e Cristo morreu por você. Se você está nele, pecar, permanecer no pecado, significa desdenhar do sacrifício de Cristo. É como se você dissesse: eu não me importo com o que aconteceu no Calvário. Aquilo que ocorreu com Cristo, eu não dou valor algum. A morte de Cristo proporcionou a você viver uma vida santa. Então, quando você pecar, confesse e deixe, alcance misericórdia. O texto mostra como é que Deus trata o seu pecado. Deus constata o seu pecado, Deus expõe o seu coração e Deus pune o seu pecado. O que você vê aqui é que pecado é coisa séria e exige punição. Quem não está em Cristo receberá sobre si o castigo. Mas em Cristo, Deus se torna propício, perdoando o pecador que teve a dívida paga por ele. E nesse sentido, então, o texto aponta de forma maravilhosa para a misericórdia de Deus. E você vai ver isso no desenvolvimento da revelação, ou no progresso da revelação, porque anos à frente, no tempo do profeta Oséias, Israel estava em pecado. E Deus vai usar a história de Oséias como uma espécie de parábola daquilo que estava ocorrendo com o povo. Deus vai pegar Oséias e dizer: você vai se casar com uma prostituta e você vai ter filhos de prostituição, porque eu não vou ser mais bom com Israel. Essa é a razão dos nomes dos filhos de Oséias. Não, meu povo, desfavorecida. Eu não vou ser mais favorável a esse povo, porque esse não é mais o meu povo. Essa a mensagem inicial de Oséias.
E então, no capítulo 2, Deus vai anunciar o juízo. Diz assim a partir do verso 6: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Deus abençoava Israel. Israel dizia: quem nos deu isso tudo foi Baal. É como se um marido comprasse as melhores roupas, os melhores perfumes, e a esposa se arrumasse e fosse se encontrar com o amante. Foi o meu amante que me deu estas coisas. Então Deus está dizendo: eu vou tirar tudo o que Israel acha que é Baal que está dando para eles. Então a primeira coisa que Deus faz é não dar aquilo que Israel desejava, para que Israel lembrasse: meu marido é bom. Era muito melhor estar com meu marido. Mas Deus faz mais. Deus vai mostrar que faria com que Israel não encontrasse alegria naquilo que desejava, sentindo assim o peso da mão do Senhor. Veja o verso 9: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados, todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida, a vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. E agora então, você tem o juiz anunciado. Eu não vou dar as bênçãos que vocês acham que Baal está dando para vocês, ou o seu trabalho está dando para vocês, ou a força do seu braço está dando para vocês, e vou fazer com que vocês não tenham alegria nestas coisas. Daí então, meus irmãos, Deus se mostra gracioso. Verso 14: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e falarei ao seu coração. Depois que Deus trata o seu povo, Ele fala ao coração do seu povo. Deus voltaria a abençoar Israel, e afirma algo maravilhoso que tem a ver com Josué. Verso 15: e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Sabe o que é isso? Isso é graça. Porque o vale da aflição, o vale da perturbação, se torna agora uma porta de esperança. O mesmo lugar em que Acã foi morto, onde um montão de pedras foi levantado para que todo mundo visse a malignidade do pecado, aquele vale terrível, é o vale que Deus fala agora se tornará uma porta de esperança. Então James Boyce comenta: o vale de Acor era um local de morte, e esse parece o ponto para o qual os juízos de Gomer caminham. Primeiro frustração, depois privação.
O que resta senão o juízo final e a morte de quem pecou? Quando você olha para Oséias, você vê, agora Deus vai matar esse povo. Porque Deus agora está fazendo esse povo ter privação. Vai tirar a alegria desse povo, agora Deus vai matar esse povo. Então a história muda. E Deus se mostra gracioso. E continua James Boyce dizendo, mas bem aqui, a inexplicável graça e misericórdia de Deus entra em ação. Sabe por que Deus não matou Israel e não destruiu Israel? Porque Cristo, na cruz do Calvário, foi transpassado pelas iniquidades do seu povo. É Cristo, meus irmãos, que transforma o vale de Acor, o vale de aflição, numa porta de esperança. Ele tem autoridade para dar vida aos que estão aflitos e que se achegam a Ele pela fé, porque na cruz Ele assumiu os seus pecados. E é por isso que eu digo, ou o pecado é tratado no inferno, onde você vai experimentar a eterna aflição, ou o pecado é tratado no Calvário, onde Cristo foi afligido por sua culpa. Se você confia em Cristo, lembre-se sempre daquilo que Ele fez em seu favor, a fim de você se manter sempre santo em sua presença. Quando você pecar, não negue. Quando você pecar, confesse diante dele a sua culpa. Deixe o seu pecado, alcance misericórdia. Contudo, ainda que você relute em confessar, ainda que você mantenha o seu coração empedernido aqui como o de Acã, tenha certeza de que Deus tratará com a sua vida, pois como afirma o escritor aos Hebreus, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que Deus o ajude então a caminhar em santidade na presença dele, não em aflição, mas olhando para Cristo, a verdadeira porta de esperança.